Senhoras e senhores telespectadores da TV da Transparência, neste primeiro bloco de notícias da manhã, nós começamos dizendo que, embora estejamos sempre apreensivos por conta da insegurança no estado do Ceará, chacinas sempre nos abalam. No último fim de semana, sábado sobretudo, 2 chacinas mataram 8 pessoas, 4 em Caucaia e 4 em Aracoiaba, além de mais de uma dezena de outros assassinatos que ocorreram neste fim de semana. O governo do estado divulgou uma informação sobre encontro de representantes das forças de segurança do Ceará para adotar providências no enfrentamento à marginalidade, aos criminosos. A segurança tem o dever de estar atenta para evitar a avalanche de crimes que são cometidos no estado do Ceará. Ela precisa agir preventivamente. Depois, praticamente não resolve coisa nenhuma. Todas essas pessoas que morreram não ressuscitarão no terceiro dia, como Cristo fez. Por isso, as famílias precisam estar tranquilas e não apreensivas, como estamos todos nós. A propósito, o estado do Ceará diz que mandou policiais daqui para ajudar na busca de presos que fugiram do presídio federal lá no Rio Grande do Norte. Uma boa medida se tivéssemos um plantel, um número de militares suficientes para fazer com que os criminosos daqui temessem o nosso policiais e desse um pouco mais de tranquilidade aos cearenses. Essa busca, como nós falamos no último sábado, essa busca para apreender os 2 fugitivos da prisão federal lá do Rio Grande do Norte é uma questão de honra para o governo federal. E, para isso, ele pediu apoio da segurança dos governos de alguns estados aqui do Nordeste, sobretudo os vizinhos ao Rio Grande do Norte, como o nosso Ceará. Aliás, parece até que os policiais que saíram daqui para buscar ajudar a prender os 2 fugitivos do Presídio Federal do Rio Grande do Norte desfalcou tanto a segurança do Ceará que tivemos em um dia só 2 chacinas. A propósito dessa apreensão dos fugitivos da Prisão Federal do Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, esteve lá no Rio Grande do Norte no sábado e falou sobre a busca desses fugitivos. Vamos ouvir parte do que ele disse. Bem, as senhoras e os senhores podem ver perfeitamente que o governo federal não está medindo esforços para averiguar realmente o que ocorreu de fato nesta lamentável fuga de 2 detentos, e nós estamos trabalhando em várias frentes. Primeiramente, numa frente administrativa de investigação, para eventualmente apurar responsabilidade de cunho disciplinar e verificar também que tipo de falhas que ocorreram. Se ocorreram falhas de procedimento, se houve alguma falha de natureza estrutural, tudo isso está sendo averiguado e, ao final da sindicância que está sendo levada a efeito e capitaneada pelo o nosso secretário, doutor André Garcia, isto será revelado e trazido a público. Mas, não obstante isso, enquanto nós estamos apurando, as correções estão sendo feitas. Isso é que é muito importante. Como disse o doutor André, as possíveis falhas já estão corrigidas, de maneira que Mossoró, o presídio de Mossoró, voltou a ser
um presídio absolutamente seguro e apto a custodiar os detentos que lá se encontram. Várias forças policiais se conjugam no esforço de sanar a situação, as fragilidades que foram encontradas no presídio, mas também a busca dos foragidos. Então nós temos não apenas a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, não apenas do Rio Grande do Norte, mas também dos estados vizinhos, Ceará, Paraíba e Pernambuco, estão empenhados, os policiais penais também federais, policiais penais estaduais, as polícias civis. Houve, portanto, uma conjugação superando aquela fragmentação federativa, enfim, que impede muitas vezes a conjugação de esforços entre os membros da federação e das diferentes corporações. Portanto, nós estamos envidando todos os esforços, identificando as fragilidades, não apenas aqui do presídio de Mossoró, mas já foi iniciado uma varredura, uma identificação de possíveis fragilidades que, penso eu, inexistem nos demais presídios, mas as eventuais falhas já estão sendo corrigidas. Como disse o doutor André, já estamos iniciando a construção de muralhas, a próxima muralha será feita aqui em Mossoró, e as demais medidas que nós anunciamos, sensores de presença, reconhecimento facial, iluminação, videocâmeras, o incremento da inteligência, a contratação de mais policiais penais federais, isso tudo está sendo providenciado. De maneira que este foi o objetivo de estarmos todos aqui, a cúpula, digamos assim, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, veio pessoalmente aqui a Mossoró investigar o que ocorreu, cuidar para que os fugitivos sejam capturados no prazo mais breve possível e corrigir eventuais falhas e garantir que o sistema prisional federal tenha a segurança que sempre teve. Muito obrigado. Engraçado, né? O ministro dizer que agora as falhas que deram margem à fuga desses dois meliantes foram corrigidas. Corrigidas tardiamente, ministro. A segurança, nós dissemos agora há pouco, ela tem que ser preventiva. Ela tem que ser preventiva. A repressão é depois. Prevenção evita. Se o Estado brasileiro tivesse atento para as falhas que estavam já eram conhecidas lá no presídio Presídio Federal do Rio Grande do Norte, como a imprensa destacou no final de semana, antes da chegada do ministro lá ao Rio Grande do Norte, o jornalista Lauro Jardim registrou na sua coluna no Globo que mais de 100 câmaras não estavam funcionando lá nesse presídio federal do Rio Grande do Norte. A iluminação era falha, além de outras facilidades para a fuga de presos. Nós precisamos prevenir. Agora, Inês é morta. Sem dúvida, esses dois fugitivos vão ser encontrados, possivelmente mortos, mas vão ser encontrados. Quando? Não se sabe. Até que eles sejam encontrados, a população daquela área está vivendo em polvorosa. Agora vamos saber quais são as manchetes nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Com os destaques principais do Estadão, temos sobre a morte do empresário Abílio Diniz. Ele que consolidou sua carreira na gestão do Grupo Pão de Açúcar, morreu no último domingo aos 87 anos de idade por insuficiência respiratória. Também temos agora em destaque do Globo que Lula é uma persona não grata em Israel até se retratar, diz chanceler. O presidente brasileiro comparou as mortes de palestinos em Gaza à matança de judeus na Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo. Essa declaração de Lula foi feita ontem em reunião na Etiópia.
Também temos que embaixador brasileiro é levado ao Museu do Holocausto, o testemunho do que os nazistas fizeram. Federico Mayer e ministros das Relações Exteriores de Israel também visitaram essa embaixada. A cúpula do G20 e tudo o que você precisa saber sobre o evento que acontece aqui no país. Sobre Previdência Social, temos que gastos vão a quase R$1 trilhão e analistas defendem revisão de regras. A coluna de Anselmo Góes fala sobre o cobrado por empresário. Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, quer indenização por danos morais. E também temos, por último, as atualizações da Folha de São Paulo. O principal destaque é sobre energia limpa, que vive o boom global e cria 36 usinas de Itaipu. Investimentos no setor devem somar o equivalente à metade do PIB brasileiro em 2030. E também temos, em principal destaque, que o presidente foi declarado também pelo Israel após comparações de ações do país com o Holocausto nazista, que foi bastante repercutido em todos os principais jornais no dia de hoje. Bom, a morte do empresário Abílio Diniz é destaque em todos os meios de comunicação do Brasil. Ele teve realmente uma importância muito grande no desenvolvimento do comércio do varejo no país. Os seus negócios estão presentes no estado do Ceará há décadas, talvez há 50 anos. O primeiro shopping que foi instalado aqui no Ceará, que ainda existe, na Avenida Santos Dumont, o Pão de Açúcar, conhecido como Jumbo, foi ele que trouxe em sociedade com o Tasso Gereissati. O mundo empresarial, político todo manifestou-se com pesar pelo falecimento do empresário Abílio Diniz. Bom, o presidente Lula já está no Brasil. No sábado, ele deu uma entrevista coletiva onde voltou a falar da guerra entre Israel e o Hamas, por conta do que ele recebeu, como já foi destacado aqui nas manchetes pela Letícia, várias críticas e menções de repúdio. Vamos ouvir parte do que disse Lula. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Eu digo todo dia, a invasão do Iraque não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. E a chacina de Gaza não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo Conselho não foi cumprida. E tampouco foi cumprida a decisão penal
tomada agora no processo da África do Sul. O que nós estamos esperando para humanizar o ser humano? É isso que está faltando no mundo. Então o Brasil continua solidário ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas, sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Bem, o comício do deputado Evandro Leitão será hoje à tarde no Centro de Eventos de Fortaleza. Por que eu digo comício? Porque ele vai reunir milhares de pessoas. Já tem alguns ônibus contratados para levar pessoas lá para o Centro de Eventos, onde ele, em nome da Assembleia, vai entregar cozinhas comunitárias para o programa Ceará Sem Fome. Eu digo comício porque, na verdade, aliás, já comentamos isso aqui no sábado, aliás, a Assembleia, a função dela, a competência dela, a obrigação dela é de legislar e fiscalizar o poder público. Ela não faz nenhuma coisa nem a outra. Isso aqui é proselitismo político. É por isso que tem já petistas ligados a Luiziane Lins preparando a representação contra Evandro Leitão por abuso do poder político e poder econômico para levar ao procurador regional eleitoral. Alguém pode dizer, por que é o procurador regional eleitoral? Se a eleição de outubro próximo é municipal. Muito bem, a eleição é municipal, a eleição será comandada pelos juízes e promotores das zonas eleitorais, mas a coordenação toda é aqui no Tribunal Regional Eleitoral. É daqui do Tribunal Regional Eleitoral que vão sair todos os meios de apoio aos juízes para a realização do pleito no dia 6 de outubro, o primeiro domingo de outubro deste ano. E o Procurador Regional Eleitoral é o responsável pela coordenação da fiscalização do pleito. Ele vai estar atento à atuação de cada promotor na sua respectiva zona eleitoral. A representação será feita ao Procurador Regional Eleitoral porque ele é Procurador da República. Ele não tem ligação com o Ministério Público Estadual. Portanto, está livre, tem condições de agir realmente com independência. E os promotores e procuradores de justiça não têm, a maioria não tem. O Ministério Público Estadual depende muito da Assembleia. Essa dependência não significa dizer que no trabalho do Ministério Público ele precisa ser dependente da Assembleia. Não, absolutamente. O Ministério Público é dependente porque sempre está querendo alguma coisinha da Assembleia. Ele é independente financeiramente e a legislação federal garante meios para que ele possa exercer bem o seu trabalho. O Ministério Público cearense, se atuasse, nós não estaríamos anunciando aqui um comício muito antecipado do período eleitoral no centro de eventos para se distribuir cozinhas comunitárias. O próprio Ministério Público Estadual, ainda no ano passado, deu parte do dinheiro que ele tem do fundo especial. O Ministério Público tem um fundo especial que foi criado por lei aqui pela Assembleia Legislativa, que permite ele arrecadar, amealhar recursos para pagar algumas outras despesas fora do seu orçamento oficial. Isso significa, esse dinheiro vem de pagamentos que nós fazemos, nós todos os cearenses, que recorremos a um serviço de um cartório no Ceará, em Fortaleza e nos 183 municípios do estado. Se formos ao cartório para passarmos uma procuração pública, nós pagamos um percentual dos emolumentos daquele serviço, vai para o Ministério Público. Tem um outro percentual que vai para o Tribunal de Justiça e um outro percentual
que vai para a Defensoria Pública. Se nós formos passar uma escritura de compra e venda, idem. Todos os serviços do cartório, eles cobram um percentual nosso para o Ministério Público. Pois bem, o Ministério Público não gastou esse dinheiro e resolveu doar ao governo do Estado alguns milhões de reais para o governo do Estado comprar cozinhas e distribuir no Estado do Ceará para que pudéssemos, as instituições possam fornecer a alimentação a milhares, milhões de famintos que temos no Estado todo. Mas a Assembleia o que é que fez? Pega o dinheiro e está fazendo um proselitismo político, fazendo campanha. Estão entregando hoje 300 equipamentos desses aqui em Fortaleza, onde o Evandro Leitão tem pretensão política. Ele quer ser candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. Por isso está fazendo essa movimentação, com o dinheiro público. Daí a representação de abuso do poder político e abuso do poder econômico. A propósito de eleições municipais e do PT, o PT já está tratando das prévias do partido. Aqui é o regulamento dos encontros municipais e prévias. O partido, até o fim de março, terá definido quem será o seu candidato a prefeito. E nessa disputa estão Evandro Leitão e a deputada Luiziane Lins, que, por sinal, já foi prefeita de Fortaleza em 2 mandatos. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará tem um encontro marcado, está mudando a sua sede provisoriamente em março para a região do Cariri. Letícia. É isso mesmo, Edson. O Tribunal Regional Eleitoral fará o primeiro Congresso Regional Eleitoral do Cariri durante 3 dias daqui a um mês. Será nos dias 20, 21 e 22 de março. Serão realizadas programações no município de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, em homenagem aos 180 anos do padre Cícero Romão Batista. O primeiro Congresso Regional Eleitoral do Cariri tem como tema central os desafios da justiça eleitoral no mundo digital. Além do Congresso, o Tribunal promove as primeiras sessões de julgamento fora da sede do órgão, bem como audiências públicas para debater assuntos afetos às eleições municipais deste ano e outorga as medalhas Padre Cícero Romão Batista e do Ouvidor, que homenageia 5 personalidades cearenses, que serão, em memória Adalto Bezerra, nascido em Juazeiro, Humberto Bezerra, também em memória, o ministro empossado no Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos, o atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, e a socióloga, psicanalista e ativista política brasileira, Violeta Arraes. Neste encontro, neste congresso, prevê painéis de debate no Centro de Convenções do Cariri, com a participação de autoridades e especialistas em justiça eleitoral, do direito e também do mundo digital. Até o momento estão confirmadas como palestrantes no evento as seguintes personalidades: a ministra do TSE, Edilene Lobo, o ex-ministro Joelson Dias e Carlos Orbache, o desembargador federal Leonardo Carvalho, os conselheiros nacionais Luiz Fernando Bandeira da Silva e Rodrigo Badaró, o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Rogério Sanches, e o promotor de justiça do Ministério Público aqui do Ceará, Geraldo Laprovieta. O presidente do TRE, Raimundo Nonato Silva Santos, anuncia que o tribunal está empenhado em proporcionar uma primeira edição exitosa e digna de homenagear a figura cearense do Padre Cícero. O Congresso Regional Eleitoral do Ceará tem também a missão de transportar em peso a atuação, os debates e os serviços do TRE do Ceará para uma importante região do Estado, além de ser mais um mecanismo de aproximação da justiça eleitoral cearense da população em mais um ano de pleito, afirmou o presidente. Atenção, fotógrafos profissionais do nosso Estado, companheiros que nos ajudam a registrar a história deste Estado e do Brasil. O fotógrafo Tiago
Sobreira de Santana, o fotógrafo Tiago Sobreira de Santana, recebeu nos anos de 2022 e o ano passado, 2023, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, pasmem, o fotógrafo Tiago Sobreira de Santana recebeu da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, em 2022 e 2023, a bagatela de 113 milhões, eu disse milhões, 113 milhões, 832 mil reais, 416 mil e 44 centavos. Vou repetir. O fotógrafo Tiago Sobreira de Santana, recebeu da Secretaria de Cultura do Estado, nos anos de 2022 e 2023, a importância de 113 milhões 832 mil 416, ou melhor, 113 milhões 832 mil 416 e 44 centavos. Bom, 113 milhões ele recebeu nos anos de 2022 e 2023. No governo de Isolda Sela, ele recebeu a maior parte. No governo de Isolda Sela, que foi de abril a dezembro, de 2022, ele recebeu 109 milhões. E no governo Elmano, no ano passado, ele recebeu 4 milhões. Vale dizer que Isolda Sela foi a vice-governadora de Camilo. E o Tiago Sobreira de Santana é o irmão de Camilo Santana. Fica o registro para que os órgãos de fiscalização do Estado venham a público dizer como esse cidadão pôde receber 113 milhões do Estado. Só no ano de 2022, no ano da campanha eleitoral, em que o irmão Camilo Santana foi candidato ao Senado, ele recebeu 109 milhões de reais. Com esta informação, nós encerramos o nosso primeiro bloco de notícias de hoje. Daqui a pouco, voltaremos com outras informações, inclusive sobre a programação do prefeito em exercício de Fortaleza, Gardel Rolim, que é presidente da Câmara Municipal e está no exercício do mandato em razão da ausência do vice-prefeito Elcio Batista e do prefeito José Sarto.